Fala galera, graça e paz, aqui quem vos fala é Nicolas Ariel. Estarei como um dos apresentadores dessa temporada no podcast Vozes do Céu para continuar a falar sobre os santos com o tema O amor deles foi para ele. E hoje o nosso convidado é o meu amigo Álvaro, que veio falar um pouco sobre uma santa muito sensacional, que é Santa Faustina. Santa Faustina, minha amiga, cara, muito especial ela. Tá muito presente na minha vida, na verdade, né? Eu acho que desde de quando eu havia me aproximado assim de Jesus, eu acho que um dos primeiros santos assim que se aproximaram da minha vida foi ela, né? Diz uma frase que não somos nós que escolhemos os nossos santos de devoção, né? Aqueles que são nossos amigos, mas eles que nos escolhem. Então eu sinto firmemente que Faustina me escolheu como amigo dela, e não só por isso, porque também é o baluarte da minha comunidade. Então, ela está presente assim em muitos aspectos da minha vida, da minha vocação, da minha conversão, do meu dia a dia, né? Muito bacana. Santa Faustina, que é uma santa que a gente vinha compartilhando aqui nos bastidores, eu me envergonhei, porque uma santa assim que teve tamanha influência, né, na igreja, a secretária de Jesus misericordioso, secretária da misericórdia, e assim, me aprofundando na história dela, eu fiquei maravilhado de verdade, tanto temos a aprender com ela. É verdade. Na verdade, Santa Faustina, ela é uma das primeiras santas, né, a divulgar em relação à devoção da misericórdia, né? Falar firmemente sobre essa confiança na misericórdia de Jesus. É, não a primeira de todas, mas uma das primeiras. E a partir dessas revelações, dessas experiências que ela tem com Jesus, que essa devoção à Divina Misericórdia ela vai se espalhando pelo mundo. E é muito bonito a gente ver isso impregnado na vida dela e os frutos que rapidamente se deram a partir da vida de Faustina, né? Foi muito rápido, muito rápido. Assim, quando Jesus ele se revela a Faustina, fala da devoção à misericórdia, a necessidade das almas aumentarem a confiança nessa misericórdia, e aí, conforme Jesus ia movimentando a alma de Faustina, falando coisas para ela, revelando, Faustina vai também trazendo isso à tona para aqueles que estão ao seu redor, mas de modo especial para o seu confessor, né, Padre Miguel. E aí, Padre Miguel também, eu acredito assim, que impulsionado pelo Espírito Santo, cara, que ele vai buscando entender melhor aquilo que Jesus estava fazendo na alma de Faustina, o apelo de Jesus. E Padre Miguel, ele é um grande exemplo de, acho que, diretor espiritual, de padre, onde a gente vê esse acompanhamento e um cuidado de Padre Miguel com a vida de Faustina, né? E aí, a partir disso, Padre Miguel acaba divulgando mais ainda também essa devoção à Divina Misericórdia a partir das experiências de Faustina, e aí é muito rápido quando tudo isso vai acontecendo. Sim. Logo o quadro já tá dentro de uma igreja, o pessoal já está venerando o quadro, Uhum. logo o bispo já tem notícias dessas experiências de Faustina, e logo isso vai se espalhando e nos alcança no agora, né? Cara, é muito louco. Eu assisti, né, os dois filmes, inclusive indico para vocês assistirem. Um mais antigo, né, de 94, e um que a Canção Nova fez, recente, sobre a história de Santa Faustina. E alguns detalhes, assim, que a gente pega muito bacana. E esse detalhe do confessor dela, né, do Padre Miguel, é extraordinário, cara. Realmente, um homem usado por Deus, que se não fosse ele, se Deus não tivesse revelado esse confessor a ela, né? Talvez não teria tido a proporção que tomou, né? E exatamente essa é a palavra, né? Se Deus não tivesse revelado esse confessor para ela, porque é exatamente essa dinâmica, né? Aonde Faustina se depara com o Padre Miguel passando no convento, né? Ele havia sido designado para ser confessor geral de todas as irmãs. E aí Faustina olha para aquele homem e ela tem uma iluminação assim, mas é ele que vai me acompanhar, vai me direcionar, que vai ser meu diretor espiritual mesmo, né? E assim foi, né? A gente vê mesmo a ação de Deus na vida de Padre Miguel e na sabedoria, e assim, é muito bonito mesmo o cuidado de Padre Miguel
com a vida de Santa Faustina, né? Quando a gente pega o diário, né, de Santa Faustina, e aí a gente vê alguns trechos assim falando picados sobre Padre Miguel. Na minha cabeça antes, eu olhava para o Padre Miguel como um padre um pouco carrasco. Eu achava que ele era muito mandão, que duvidava muito. Na minha cabeça, eu tinha essa visão de Padre Miguel, né? E uma visão infeliz, na verdade, porque não retrata a realidade. Quando a gente vai se aproximando da história de Faustina e de Padre Miguel também, a gente vai percebendo esse cuidado de Padre Miguel desde o momento em que, quando ele se encontra com Faustina, Faustina começa a revelar as experiências dela com Jesus, as aparições de Jesus para ela, essas experiências místicas que ela tinha. E Padre Miguel, a primeira coisa que ele faz é mandar ela para um psicólogo, psiquiatra, na verdade. Manda ela para um psiquiatra para saber se aquela mulher, na verdade, não era louca só. Aham, E isso, na verdade, é um cuidado mesmo, sim. né? Às vezes, vai que essa mulher tá vindo aqui falar comigo, trazendo as experiências dela com Jesus, e não tem nada de espiritual É. aqui, às vezes é só devaneio da cabeça Não, dessa e mulher. eu vejo a parada dos poloneses, né? Porque essa galera ali da Europa, os poloneses, né, tem a fama de serem bem frios, né? E aí eu imagino, naquela época, né, o quanto ele tinha medo dela tá louca, dela tá... E, cara, os julgamentos, uma parada que eu fiquei, assim, de cara, que ela foi muito julgada, né? Foi muito julgada até pelas próprias irmãs ali Mas, do convento. na verdade, esse julgamento dessa devoção de Faustina, dessa intimidade de Faustina com Jesus, ela parte desde a infância dela. Desde a infância dela que ela já tem essas primeiras experiências com Jesus, onde com 7 anos, se eu não me engano, Santa Faustina já está decidida que ela era chamada a uma vida separada. Ela, assim, no seu interior, ela já estava esclarecida de que Jesus chamava ela para uma vida com ele, de uma entrega maior. E aí, quando ela vai conversar com seus pais, com seus 18 anos, já vai conversar com seus pais, os pais de Faustina olham para ela e falam: Você não vai ser freira coisa nenhuma. Primeiro, porque a gente não tem como dar o dote que eles chamam, se não me engano, Uhum. mas na verdade é uma oferta, né, que as famílias precisavam dar ao convento para aquela congregação religiosa, porque na época a igreja é muito pobre, afinal a Polônia vivia Na guerra, a né? guerra mundial, a Primeira Guerra Mundial, né? Ela tinha acabado de passar a Primeira Guerra Mundial e era um cenário muito pobre, a igreja muito pobre, as pessoas muito pobres. Então, as irmãs que desejavam entrar em uma congregação precisavam a família precisava oferecer uma oferta e a família de Faustina não tinha. E além disso, a família de Faustina também duvidava. Também não tinha essa coisa assim de igreja, de achar que Faustina também era chamada uma vida separada, tanto que no próprio diário a gente vê a Santa Faustina falando para nós, né, que quando ela vai conversar com os seus pais, eles dizem assim, veemente, a repreendem, né, a repreendem assim com muita ênfase, dizendo para ela que isso não era uma vida para ela. Então, desde o início também, Faustina, ela passou mesmo por essa coisa da dúvida, das pessoas olharem para ela e falar assim, mas essa menina é louca mesmo. Sim. Ela disse que a partir dos 7 anos, mais ou menos, ela teve essa certeza, né? E foi repreendida, repreendida, até que chegou um momento que ela desistiu, né? Desistiu. Desistiu do chamado de Jesus. Mas aí que tá, aí é bonito a gente olhar para essa dinâmica de Jesus de uma insistência. Cara, eu acredito firmemente, assim, a própria igreja nos ensina que quando nós nascemos, quando Deus sonha conosco, nos planeja, Ele nos dá uma vocação. E, obviamente, a nossa vocação ela é uma resposta gratuita, a nossa vocação é uma resposta de amor, né? Livre, 100% livre. Isso quer dizer que se eu não quiser ser sacerdote, religioso, eu não vou ser feliz? Não, né? É bonito até porque em uma aparição de Nossa Senhora, e ela diz, né? Não lembro para quem, mas Nossa Senhora diz para a pessoa, né? De que eh, a vocação ela é uma escolha livre, que ela não significa que a pessoa vai ser infeliz, mas que cabe a cada um decidir a sua. Obviamente,
Deus nos chama, Deus nos dá uma vocação, mas cabe a mim a querer corresponder a isso livremente. E essa foi a dinâmica com a vida também de Faustina, porque quando Faustina está com seus 18 anos, e aí aos seus 18 anos os pais não queriam que ela entrasse para uma congregação religiosa, botam ela para ir trabalhar em casa de família, uma mulher sem estudos também, havia parado, se bem me lembro, na quarta série, não havia completado os estudos, mal tinha estudos básicos, mal sabia escrever bem. Sim, Então, uma família muito pobre, então a família de Faustina pega a Faustina, manda ela para trabalhar em casa de família, para contribuir com os seus gastos e também com os gastos da família, ajudar. Mas é bonito a gente olhar que Jesus ele não desiste dessa vocação de Faustina, ele volta a cutucar o coração dela, volta a chamar novamente, e assim também é conosco. Se a gente olhar para a vida do santo, a vida dos santos, na verdade, é uma possibilidade muito próxima de nós, né? Por isso que é importante a gente meditar sobre a vida dos santos, estudar, porque a gente vê muitas semelhanças com a nossa vida. Afinal, é, cada um que responde à sua vocação, Jesus também age assim. Jesus cutuca o nosso coração, fica chamando, 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 até que uma hora a gente não dá mais pra fugir. sim. E E eu até, a gente partilhava, né, a semelhança com a minha história de que quando eu tava lá, bem parecido, assim, que Santa Faustina, no meio da festa lá, dançando, curtindo com a irmã dela, a né, irmã se eu não me dela. engano, ela vê a imagem de Jesus ensanguentado, perguntando pra ela até quando vai negar o seu chamado, né? Isso. E é algo que eu trago muito pra minha realidade, que como a gente já partilhou, eu ouvia essa voz. Eu não tinha visualização como ela, mas por várias vezes que eu estava em lugares que não devia estar, vivendo a vida que eu não devia estar vivendo, essa voz ecoava na minha mente. E eu recebi um vídeo esses dias, não sei se foi ontem, sobre você escolher, você escolher estar a serviço da igreja, você escolher a sua vocação ser algo que você está exercendo a sua liberdade. E muita gente confunde isso, né? E, cara, muita gente hoje é escravo do pecado, é escravo das coisas do mundo. Então, se você olhar por esse lado, você está exercendo a sua liberdade, você está escolhendo não viver o que todo mundo vive. Então, eu achei muito bacana essa fala. Eu não lembro ao certo de quem foi, mas achei muito bacana. E vai muito de encontro ao que você falou, né? E esse exercício de liberdade, é, a gente precisa trazer essa dinâmica para nossa vida, porque a gente precisa entender que a obediência a Deus, ela precisa ser o, o sumo da nossa vida, o ápice do ápice do ápice mesmo, aquilo que a gente não pode dar as costas, que a gente precisa eh, confiar e obedecer firmemente aquilo que Deus vai nos convidando. Porque às vezes a gente vai entrando nessa dinâmica de apego ao mundo, não no sentido de às vezes fazer coisas erradas, mas às vezes a gente coloca no lugar de Deus, até mesmo pessoas, situações, um trabalho. No caso de Faustina, Faustina no início da sua vida, a gente pode dizer que Faustina colocou a vontade dos pais dela acima da vontade de Deus. Porque Uhum. afinal, com 18 anos, Jesus a chamando, e aí, devido a essa negação dos pais, a primeira coisa que ela faz é se esquecer. E aquilo que ela escreve no diário para nós é que ela deixou isso literalmente esmorecer, se apagar. E aí ela se entrega a uma vida cotidiana, uma vida sem propósito. E aí Jesus ela volta a bater nessa tecla. E quando a gente olha até mesmo para essa dinâmica dos pais, e eu percebo que é uma grande angústia da juventude, de qualquer um que está respondendo à vocação, principalmente eh, o jovem que não tem família da igreja, né? Não tem uma família inserida na igreja, é que se depara às vezes com a mesma coisa que Faustina viveu. Os pais não querem.
Eu lembro que lá no início meu pai perguntava pra mim, agora vai ser beato? Vem Cara, pra eu tava igreja? pensando exatamente isso, porque hoje a gente tá com um grupo, né? Eu faço parte da coordenação dos discípulos da cruz, e, cara, eu vejo muitos jovens alegando isso, Angustiado. sabe? E é angustiado, porque nos procuram angustiados mesmo. Fala assim, mas o meu pai não deixa, o meu pai não quer. Sofrendo, O velho, meu pai sofrendo. não quer deixar eu participar das coisas de Deus. E aí a gente precisa compreender uma coisa, que a palavra nos ensina que nós devemos honrar os nossos pais. Mas a palavra também nos ensina que nós precisamos obedecer a Deus. Quem E perde aí, sua vida por mim, a encontrará. exatamente. Quem E, deixa seus pais, sua vida. e isso é totalmente diferente, porque aos nossos pais nós honramos, mas a Deus nós obedecemos. E se nós obedecemos a Deus, a gente precisa entender que Ele está em um patamar muito maior do que a nossa família. E a nossa família, os pais precisam entender que, na verdade, os filhos são para Deus. E aí, voltando, né, para esse raciocínio sobre a família. Então, vejo muitos jovens, né, nessa angústia também, nessa mesma angústia de Santa Faustina. Santa Faustina, mas meus pais não deixam, aí se esquece, entra para uma vida ordinária, alheia a Deus, e aí Jesus vai lá, aparece para ela, como você bem disse, e aí solta essas palavras, né? Até quando hei de ter paciência contigo? E até quando tu me decepcionarás? Essa frase ela é muito pesada de Jesus, porque isso revela, na verdade, um Deus que espera algo de nós. Um Deus que nos deu uma vocação e a partir do momento que ele nos dá uma vocação, ele espera de nós uma resposta generosa, né? Ele espera algo, me veio à mente assim, que não é o mais ou menos, né? Que não é o morno. Não, amor, né? É acima de qualquer expectativa, de qualquer coisa, acima dos seus pais, da sua vida velha. Sim. Tudo, o tudo. E Faustina, ela faz exatamente isso quando é, Jesus aparece para ela, ela fica muito angustiada com essa frase de Jesus, e aí, a partir desse questionamento de Jesus, ela toma uma atitude. Ela sai correndo até uma capela, se lança aos pés do sacrário, chora ali, fala: Senhor, se você me deu uma vocação, se você está cobrando de mim que eu corresponda, então me dê os meios, porque eu não sei o que fazer, não sei para onde eu vou. E aí Jesus responde no íntimo dela, dá uma resposta, né, ao seu coração, dizendo que ela precisava ir até uma cidade da Polônia, se não me engano, até Varsóvia, mas enfim, ela para que ela fosse até uma cidade e que lá ela encontraria uma resposta. E o que Faustina faz é exatamente um ato de coragem. Ela volta para sua casa, se encontra com a sua irmã, fala: Jesus apareceu para mim, disse que eu tô adiando e que eu preciso dar uma resposta e eu tô indo embora. E ela pega as suas coisas dentro de uma trouxinha, coloca nas costas e vai embora. Ela nem se despede dos pais. Ela escreve no diário que ela nem se despediu dos seus pais. Ela só foi, pegou o primeiro trem e foi atrás essa tal cidade que Jesus havia apontado para ela. É exatamente Varsóvia, né? Eu acabei de pegar aqui. Jesus fala para ela, né? Vai imediatamente a Varsóvia. Lá entrará num convento. Jesus não fala qual convento, Jesus não fala especificamente como que ela iria se cuidar em Varsóvia. A gente precisa lembrar que Faustina era pobre, Tem um relato, né, de um padre que fala que ela chegou sem nada, ele sem achou nada. aquilo incrível, assim, e que os dotes que ela dava, né, a oferta, era a moedas que ela ganhava. Que ela ganhava, assim. Faustina, ela ficou durante um ano. Quando ela chegou em Varsóvia, ela foi até essa igreja, e aí ela encontra com esse padre, e aí esse padre, ele acaba sendo muito generoso com ela, porque apresenta a ela uma mulher muito piedosa. E aí essa mulher acolhe Faustina em sua casa durante um tempo. Faustina vai fazendo pequenos trabalhos ali, vai ganhando moedinhas, e essas moedinhas ela juntou para fazer o enxoval dela. Um ano depois que Faustina vai entrar para o convento. E aí,
quando Faustina entra para o convento, essa dinâmica dessa busca de qual convento, porque Jesus não falou para ela qual era o convento que ela deveria entrar. Jesus só falou para ela ir até um lugar e que ali ela entenderia. E aí Faustina, ela vai em busca da sua congregação, assim, com muito empenho, ela vai batendo de convento em convento, esperando que a recebam, e a maioria dos conventos deu as costas para Faustina, não a recebeu, obviamente porque Faustina não tinha estudo, né? Faustina não ter habilidades mesmo, assim, intelectuais, talvez de escrita também, provavelmente essa pode ter sido uma das causas, e até mesmo porque Faustina fugiu de casa, e aí o convento fica assustado também, né? Sim. Então se passam N questionamentos sendo nas cabeças, por que os outros conventos não haviam recebido? Mas eu acredito porque Deus já tinha destinado ela para uma congregação específica, que era a, é, é, a congregação das irmãs de Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia. É a congregação que Faustina deveria entrar. Eu acredito que, na verdade, no fim, Né, já tinha um era plano. porque já tinha um plano, era porque era aquela congregação mesmo. E eu imagino também aquela época, né? Guerra, pobreza, aí ela já ouve os questionamentos, né? Pô, mas você tá vindo pra cá por quê? Você fugiu de casa? Exatamente. Sua família morreu? Aí, Essa mulher doida aqui dentro mata todo mundo. tanto que no filme como é que fala? A mestra do convento, A madre. madre mestra, Uhum. vira pra ela e fala: Ah, foi Jesus que falou pra você vir? Pois vai lá na capela e pergunta de novo. Se ele te recebe nessa casa. É, E aí Jesus responde para ela. Ela vai até essa capela, pergunta para Jesus, né? Mas, Senhor, você que é o Senhor desta casa, né? Vós me aceita? E aí ela diz que logo ela escutou a voz de Jesus no seu interior, onde dizia: Eu te aceito, tu estás no meu coração. E ali ela responde depois para a madre mestra, né? Que Jesus é aceitável. E aí a madre, ela dá uma resposta muito bonita para Faustina, dizendo, né? Se o Senhor te aceita, eu também te aceito. Também te aceitarei. E ali ela acolhe Faustina. sim. E aí começa uma grande história, né? Uma grande história. Do plano de Deus pra Santa Faustina, pra Helena Kowalska. Helena Kowalska, que era o nome de batismo, né? E ela só recebe o nome de Faustina depois que ela entra pro convento, né? E a tradução do nome Faustina significa uma mulher muito, muito, não é aventurado, não, né? Alegre. Alegre, muito abençoada, é isso. Uma pessoa abençoada. Uhum. Diz que ela era bem brincalhona, né? Gostava de brincar com as crianças. E a gente olha para aquela imagem de Santa Faustina e às vezes a gente pode olhar para aquela Séria. irmã séria, com aquele hábito, mas que o próprio testemunho das pessoas diz sobre essa alegria de Faustina, né? E ela recebe o nome de Faustina exatamente para expressar aquilo que ela era, uma pessoa feliz. Cara, a alegria de se ter a misericórdia de Deus, de ter a certeza da misericórdia de Deus, né? Porque, cara, vendo a realidade dela, ela teria todos os motivos para ser uma pessoa introvertida, séria, brava, porque, cara, rejeitada, vivia sendo destratada, né? Até dentro do convento pelas irmãs. E mesmo assim ela continuava com a alegria e com essa intimidade que foi crescendo cada vez mais com Jesus, que é muito linda. Muito linda mesmo. E quando Faustina ela entra para esse convento e ela fica muito feliz, muito muito alegre. E aí ela começa a trabalhar nesse convento. E aí Faustina, ela logo depois ela acaba sendo abatida pelo um sentimento de que ela gostaria de ter entrado para uma congregação que se trabalhasse mais, ou que se dedicasse mais à oração e não trabalhasse tanto. Uhum. Porque quando Faustina chega, Faustina, ela, na verdade, por toda a sua vida, ela é destinada a fazer os serviços
mais básicos, mais ordinários do dia a dia mesmo, né? Que era trabalhar na cozinha, trabalhar na horta, plantando batata, né? Arando ali terreno. Então, Faustina vai cuidar dessas coisas, né? Fazendo um trabalho mais pesado. E Faustina ela acaba ficando triste porque ela queria se dedicar mais à oração. Tanto que o nome de Santa Faustina, o nome completo é, Faustina, irmã Maria Faustina do Santíssimo Sacramento. Por conta desse amor mesmo ao Santíssimo Sacramento. Então, Faustina, ela queria uma congregação, na verdade, que se dedicasse mais à oração e não tanto ao trabalho. E aí Jesus aparece para ela, né? Vê essa tristeza, né? De que ela não queria estar ali, mas ali Jesus vai e afirma para ela, né? Que ela não deve sair daquela congregação, porque aquela congregação foi ele que preparou para ela. Tanto que ele diz assim: tu me infligirás tamanha dor se saíres desta congregação. Chamei-te para este e não para outro lugar, e preparei muitas graças para ti. E aí que entra também uma dinâmica sobre a nossa vocação, de que quando a gente, por exemplo, eu, Álvaro, consagrado, quando a gente chega em uma certa posição de vocação, eu passei esses 5 anos em discernimento vocacional dentro da Cola de Deus. Nesses 5 anos, a alma fica aquela coisa assim de preciso alcançar uma meta e não sei o quê. Aí a pergunta que chega é: e quando você alcançar essa meta? Acabou? É isso? E não, é muito além, né? Então, eu acredito firmemente que quando Faustina ela encontra essa casa, entra para o convento, começa a trabalhar dentro do convento e aí começa a se deparar com a realidade que se é de trabalho, e talvez ela possa ter, ela ficou frustrada na verdade, né? Só que o Senhor ele não mente para nós. O Senhor ele não nos coloca em um lugar à toa, não nos dá uma vocação à toa, ele faz tudo de forma completa, completa. Então, essa frase de Jesus a Faustina é exatamente expressando que era da vontade dela que aquela mulher permanecesse naquela congregação, fazendo aquilo que ela fazia, e isso também precisa desaguar nas nossas vidas. Eu fiquei reflexivo porque é o ordinário, é o simples, Simples. né? Que ela ficou fazendo lá no convento. E aí, trazendo para minha realidade, me veio muito a missão, né? A missão Lugar Seguro. A gente teve um período que a gente passou por isso, que eu até coloquei um trecho da minha fala no nosso aniversário de 15 anos, que você estava, inclusive, que chegou um momento que a gente se perguntou, é isso? Por quê? Porque a nossa missão é evangelizar. E aí a gente chegou no maior meio de evangelização, assim, possível do Brasil, no meio católico, que é a Canção Nova. E a gente teve a oportunidade de estar lá 3 vezes. E aí surgiu esse questionamento. A gente, caraca, chegamos assim no ápice da evangelização, numa TV, numa rádio que atinge o mundo. O mundo. A Canção Nova atinge o mundo. E aí, cara, Deus quer vocês nas migalhas, no ordinário, no simples. E só se reafirmou aquilo que a certeza que já tinha no nosso coração há muitos anos, que era servir no simples, dando o nosso máximo sempre. E não só isso, mas também quando a gente atinge esse ápice, aonde, cara, eu alcancei aquilo que eu queria durante esses 5 anos, por exemplo, foi eu, né? Atingi, sou consagrado da Cola de Deus. E agora? Agora que a missão começa. Agora acabou, mas não, a missão começa agora e na verdade ela continua e vai continuar independente de quanto tempo eu permanecer vivo dentro desse carisma, independente de quanto tempo você continuar tocando para Jesus dentro da missão Lugar Seguro, fazendo aquilo que você faz. Inclusive, isso, a Faustina também, ela escuta de uma irmã, que a Faustina, certa vez, ela foi cuidar de uma irmã que estava muito doente, ela tinha, o diário fala para nós que ela tinha 86 anos, se eu não me engano, mas era uma irmã já muito idosa, muito mais velha,
E aí, Faustina, quando encontra com essa irmã já muito doentinha, muito idosa, ela olha para aquela irmã e fala assim: irmã, você já está pronta, né, para encontrar com Jesus. Você não precisa fazer mais nada. E aí aquela irmã responde para Faustina, né? A idade não dispensa a luta. Então, independente de quantos anos você tiver, independente de quanto tempo você tiver dentro de uma comunidade, ter tocado no maior meio de evangelização, não dispensa a luta. Você tem que continuar lutando, você tem que continuar se santificando, entrando nessa via de santificação, É, que não acaba, né? que não acaba. Que a missão, como a própria palavra vem nos dizer, é, a messe é grande, os operários Os são operários poucos. são poucos. Os operários são poucos. Santa Faustina, depois de um tempo, né, depois que ela vai começando a ter essas experiências com Jesus, ela começa a ter essa necessidade. Na verdade, Faustina, desde muito nova, ela já praticava jejum, algumas penitências. E aí, quando Faustina ela entra para a congregação, ela entra já com a saúde muito abalada devido a essas mortificações que ela fazia. E aí ela fica muito doente. E aí depois ela precisa ir se cuidar. Mas depois ela volta já com a saúde restabelecida, mas ainda com esse ímpeto que vinha da sua alma de santificação, de se mortificar mesmo com esse intuito mesmo de purificar os próprios pecados, purificar a carne, a tendência da própria carne dela. E aí Faustina, ela, nessa dinâmica da obediência agora, Faustina conversando com Jesus, né? Jesus pede para ela que ela coloque um cilício, que para quem não sabe o que é cilício, é como se fosse um cinto que aperta muito durante o dia, fica incomodando, fica cutucando ali. E aí, só que Jesus fala para ela, mas você vai pedir para a madre. E aí, quando ela vai chegar até a madre, né, pedindo que ela pudesse utilizar desse cilício, aí a madre fala para ela que não precisa disso, que ela não precisava utilizar do silício. Por que que eu estou dizendo isso, né? E isso também em muitos outros cenários do diário, Jesus ele insiste muito que Faustina é, a- o obedeça, mas que também vá perguntar aos seus superiores se ela pode. E isso, voltado para essa dinâmica da obediência, ela é muito importante para as nossas vidas, porque a própria frase mais clichê que a gente mais escuta, né? Quem obedece não erra. Isso é muito real. Isso é muito real. E a obediência, ela estava muito impregnada na vida de Faustina. Muito, muito presente. O diário, diversas vezes, eh, nos relata ocasiões que ela desejava fazer uma coisa e aí a madre não permitia, ou o seu confessor não permitia. E aí pedia autorização, aí sim, mesmo Jesus pedindo, Jesus ainda afirmava para ela, mas vai e pede, né? Então, eu quero também trazer isso da vida de Santa Faustina sobre essa obediência, porque a gente olha para a vida dos santos, essa dinâmica de seguimento a Deus, mas a gente não pode se esquecer desse fator primordial que é a obediência. E a obediência a Deus, ela não se revela somente àqueles impulsos que Deus nos dá dentro do nosso íntimo, fala, não é isso, eu vou lá e tenho que fazer. Obviamente a gente tem um filtro, né? Mas que a gente precisa entender que até mesmo uma vida obediente, ela também se revela de como eu lido com o outro, com os meus líderes, meus coordenadores, o meu chefe, né? A gente estava fazendo um estudo bem legal sobre obediência, né? Que a obediência, ela é literalmente obedecer independente do pedido que seja. Se eu recebo um pedido de alguém, por exemplo, você é meu líder, você chega em mim e fala assim, Álvaro, você vai pegar esse terço e você vai colocar aqui aos pés do menino Jesus. E aí, se no meu interior eu já questiono a sua ordem, eu não estou obedecendo de forma perfeita. Porque a obediência, ela é pronta, ela é cega, ela só vai lá e faz. Então, assim como a palavra diz, né, que se o irmão
que eu tô aqui e vejo, não consigo perdoar, como é que eu posso crer que um Deus que eu não vejo também possa me perdoar? A mesma coisa é, se eu vejo aqui ó, o meu líder, o meu coordenador, me pedindo alguma coisa e eu não consigo obedecer, como é que eu posso querer obedecer a Deus? Se eu não consigo nem fazer isso de forma literalmente obediente mesmo, de forma completa. E aí, Santa Faustina, ela entra também nessa dinâmica da obediência a Deus, mas também essa obediência na sua vida ordinária, do fazer bem feito, sem reclamar, e aquilo que as irmãs também contam de Santa Faustina, aquilo que o diário revela também para nós sobre Santa Faustina, é que ela fez todas as suas obrigações de forma completa, sem reclamar. É para esfregar o chão? Vou esfregar aqui o chão. Cara, foi questionada. Foi questionada pelo servir dela. É. Assim, era tão perfeito, era tão assim à risca, que questionavam ela Sim. se realmente era de coração Será que essa mulher é obediente mesmo? ou se ela queria aparecer, queria ser a melhor. É cabuloso, né? Porque a gente traz isso para a nossa realidade. Muitas vezes a gente questiona se o servir do outro é realmente Um de servir coração, autêntico. autêntico. Caraca, velho. E eu acho que é muito mais pesado do que você não servir, você servir por vaidade, não servir realmente de coração. É bem menos pior do que você julgar se o servir de alguém é realmente de coração. Exatamente. Exatamente. E a gente sempre vai ser questionado sobre as nossas escolhas, e isso precisa ser muito um entendimento nosso de que, até na nossa vocação, de que, no fim, quem vai entender a sua resposta a Deus, quem vai entender o seu serviço, quem vai entender aquilo que você faz, é só aquele que te chamou. Nem o teu pai vai entender, nem a tua mãe, nem teus irmãos que estão aqui do teu lado não vai te entender, não entende. Quem entende, a única pessoa que vai entender mesmo vai ser Deus. Né? E quem tem que entender vai receber a graça, né? Igual no filme, um padre que traz a imagem, né? A história de Santa Faustina, as orações para a América, né? Traz para os Estados Unidos. O outro padre, não, se eu não me engano, é o Miguel que passa para ele, pergunta: e aí, você tem medo não das pessoas não entenderem, não te julgarem, não, enfim, abraçar tudo isso que tá acontecendo? E aí ele vira e fala exatamente isso, cara. Quem for para entender, Deus vai agir, a graça vai Entender. alcançar essas Sim, pessoas. exatamente. E isso também, assim, voltado para a própria evangelização, aqueles que são evangelizadores, a gente precisa entender que aquilo que a gente faz, muitas vezes a gente não vai ver fruto da nossa evangelização. O fruto que a gente vê é só, acho que uma bondade de Deus mesmo, testificando o nosso serviço. Mas que os verdadeiros frutos a gente não vê. Os efeitos daquilo que a gente disse, aquilo que a gente cantou, aquilo que a gente fez, e até mesmo alguns frutos, eles só vão dar depois de um bom tempo, um bom tempo. E eu digo isso exatamente nessa dinâmica, assim, de que a gente não pode fazer as coisas com o intuito sempre de que alguém entenda, que alguém acolha, que alguém compreenda. A gente precisa fazer porque o Senhor pediu para que eu fizesse, e fim, e ponto. Eu estou fazendo aqui não com o desejo de ser afagado, de alguém vir bater nas minhas costas e falar assim, ó, show, Que massa. tu canta muito, mano. Não, não é. E Faustina, quando ela acaba ficando um pouco frustrada em relação a isso, né? Sobre esses julgamentos, aquilo que ela vivia dentro do convento, às vezes algumas pessoas não a compreenderem, né? E aí, é, Faustina, ela entra em um limbo, uma escuridão espiritual, onde ela começa mesmo, até mesmo, questionar Deus. Ela viveu até mesmo essa desconfiança, né? Eu diria. E aí, certa vez, Faustina vivendo esse limbo, essa escuridão, ela, em suas orações, ela olha para Jesus e ela pergunta assim: Jesus, será que você não é uma ilusão? Quem de nós, né? Posso já ter se passado pela mente isso. Eu digo por mim, às vezes a gente tá em tempos difíceis da nossa vida, a gente parar para, mas, meu Deus, será que isso que eu tô fazendo, será que não é um grande devaneio da minha cabeça? Será que não é uma grande loucura zona?
real, será que o que eu tô fazendo aqui não é maluquice? E aí Jesus olha pra Faustina e diz, né: "O meu amor não engana ninguém". Que resposta mais perfeita, acredito. Eu acho que se a gente pudesse trazer isso, pra dentro de nós e todas as vezes que esses questionamentos surgirem, a gente dizer, né: "Não, mas o amor de Jesus não engana ninguém. O amor daquele que me chamou não engana, não engana. Eu não vou sair daqui enganado. Aquilo que eu tô fazendo aqui há de dar fruto, aquilo que eu tô fazendo não é ilusão da minha cabeça, essa parada de seguir Jesus não é maluquice, não, mas é real, é real". É isso. E aí, é, chegamos a que parte da história dela aí? Está no meio da história de Faustina, né. É muita coisa. Gente, que história rica. Eu fiquei assim, volto a dizer, envergonhado. Porque, cara, os santos, eles vêm para nos ajudar, né? A ser melhores, a sermos santos. Com o seu, com a sua vida, com a sua devoção a Deus, a Virgem Maria. E, cara, às vezes passa pela nossa vida a história de alguns santos e a gente deixa passar. Igual, eu falo por mim, Santa Faustina, com certeza, já me falaram várias vezes sobre ela, eu já vi várias vezes sobre a história dela. E eu Já não, vi o quadro já de Jesus Misericordioso. cara, vai me explanar? Eu não sabia, simplesmente, ô católico, que tudo, né, por volta ali da Divina Misericórdia de Jesus se passava por Santa Faustina, né? Que ela teve as visualizações, as orações. Então, assim, se interessem pela vida dos santos E que... e falando sobre o quadro, né, de Jesus Misericordioso, eh, eu tinha falado no início, né, de que o primeiro santo que eu me encontrei foi com Santa Faustina, né, e na verdade eu só me encontrei com ela por conta do quadro da Divina Misericórdia. Aqui no Jardim da Imaculada, há acho que uns 8 anos atrás, acho que talvez até mais, tinha a festa da Divina Misericórdia. E a festa da Divina Misericórdia é algo que também Jesus pede para Santa Faustina, Sim, que fosse instituído a festa da Divina Misericórdia um período depois da Páscoa. E aqui no santuário, no Jardim da Imaculada, tinha. E aí eu lembro que estava tendo aquela festa da Divina Misericórdia, eu não sabia nem o que que era isso, mas vim por conta que todo mundo estava vindo, meus amigos estavam vindo, queria saber como é que era. E aí, quando cheguei no santuário, uma grande adoração, um quadro gigantesco, Jesus Misericordioso. Quem estava conduzindo o momento era Frei Josué. Aí o Frei Josué conduzindo ali o momento, ele sempre muito eh, carismático, daquele jeito dele, e ele falando sobre Santa Faustina, sobre a Divina Misericórdia, sobre o quadro de Jesus Misericordioso, e ele explicando, né, sobre aquela visualização de Faustina, que é retratado no quadro, que é Jesus com uma mão abençoando, a outra mão tocando no seu coração, e do seu coração saía 2 raios, né, que simbolizavam o sangue e a água. E ali, o Frei Josué fez um momento de oração exatamente nessa dinâmica, né. E aí ele ministrava, né: "Deixe os raios agora, o sangue e a água de Jesus te alcançarem, te purificarem". E eu lembro, assim, exatamente da minha experiência que eu tive naquele momento onde eu fui alcançado pela misericórdia de Deus. E ali acabou despertando uma curiosidade, de onde vinha esse quadro, né. E aí falando sobre o quadro, é exatamente essa foi a visualização de Faustina certa vez, né, Jesus se apresenta para ela, e aí com uma mão abençoando, a outra tocando do seu lado, e aí saindo sangue e água, e ali Jesus pede para que seja pintado um quadro, que é aquilo que a gente vê hoje. Só que foi um grande rolezão até chegar a esse quadro, porque Faustina diz isso para o confessor dela, o confessor dele, Padre Miguel, fala: "Não, vamos pintar esse quadro, vamos mandar fazer", manda fazer o quadro, só que quando Faustina vê o quadro, ela fala: "Mas não é esse daí não é o Jesus que eu vi não". diz que foram 6 meses, né? 6 meses, cara. E vencida pelo cansaço, E não, porque e diz que ela ia lá toda semana. 2 vezes por semana e nunca tava bom. O pintor, né, que era um grande pintor polonês da época, já Revoltado já. tava já, "Irmã, faça você mesmo". é, e nunca agradava ela. Até que chegou um dia que ela falou: "Não, tá perto.
tá perto do que eu queria. Não, mas aí ela aceita, né, essa finalização, mas ela só aceitou porque foi Jesus que falou pra ela. Porque Jesus falou assim, não, é, o que importa é que muitas pessoas vão receber Uhum. das graças a partir desta imagem, da forma com que está no agora, né? E aí sim, ela quieta o facho dela, aceita, mas não, então... Cara, essa intimidade dela com Jesus, sério, eu me arrepiava toda hora assistindo o filme. E diz que tem uma história de conversão desse pintor, né? Não sabem ao certo, mas ele se suicidou. Não sei se você sabe disso. Ele se suicidou, mas antes disso, ele teve os dois últimos quadros que ele pintou, ele fez autorretrato. E nesses dois autorretratos, ele se desenhou como Judas. E Assim, ele era maçom, né? aham. Então, assim, há muitas conspirações ao redor da história dele, né? Porque não sabem ao Não certo. se sabe, assim, sobre sobre essa conversão real dele, né? Sobre aquilo que ele É disso que experimentou. provavelmente teve uma comoção teve Sim. dentro dele, não se sabe, mas eu achei assim bem forte. Eu, caraca, velho. A partir desses quadros, muito, muito forte mesmo, muito forte. E a gente tem agora esses quadros ao nosso alcance, né? A gente pode ter nas nossas casas, e não só isso, mas a gente também tem o tesouro, né? Esse tesouro que é literalmente o Diário de Santa Faustina, onde esse aqui é a versão de bolso dele, né? Que a Canção Nova produziu. Eu aproveitei e Diz que é comprei. grandão, né? Ele é maior, ele é maior. O Diário de Santa Faustina, né? Mas que o Diário de Santa Faustina ele é para nós um consolo mesmo, né? Em relação à confiança nessa misericórdia de Jesus. E Jesus, ele promete para nós, né? De que todos aqueles que tiverem a devoção à divina misericórdia não seriam enganados. E além disso, ainda fala sobre o quadro. Jesus fala que o quadro de Jesus misericordioso, aquela pintura dele, serviria como um grande cesto, aonde as almas apresentariam esse cesto e receberiam muitas graças. Então, a devoção ao quadro de Jesus misericordioso, né? A devoção ao quadro de Jesus misericordioso, ele é literalmente esse grande cesto de colher de graças. Então, nós precisamos ter essa devoção e mais. A necessidade dessa devoção à divina misericórdia, Jesus revela para Santa Faustina que uma das últimas tábuas de salvação é a divina misericórdia. É, ele fala sobre as duas portas, né? Que toda a humanidade tem que alcançar a porta da misericórdia, porque se não for a da misericórdia, vai ser a porta da justiça. O que não isenta aquelas duas caminham juntas, né? Não existe misericórdia sem a justiça e a justiça sem a misericórdia. É uma dinâmica. Mas que com toda certeza a misericórdia de Deus que nos alcança essa confiança das almas pecadoras que encontram a divina misericórdia, para nós é um sinal de esperança mesmo. E quando Jesus ele fala para Faustina sobre essa necessidade da instituição da devoção à divina misericórdia, da festa da misericórdia, ele fala que a festa da misericórdia seria uma grande festa dos pecadores. É exatamente para nós. É para nós, é para que a gente possa se encontrar com Ele e aumentar a nossa esperança e a nossa confiança nesse Deus que é bondoso, que é misericordioso, que nos acolhe, que não olha para a nossa limitação, mas olha para aquilo que nós podemos ser com Ele, que olha para a nossa potencialidade, assim como Ele olha para Faustina e olha para aquela mulher polonesa, pobre, de uma família com muitos irmãos, no interior da Polônia e faz daquela mulher uma grande santa, É, uma grande a história vocacionada, do improvável, né? improváveis, Deus usa dos improváveis. improváveis. E na verdade é aquilo que ele mais ama fazer, né? A própria palavra diz, né? Que ele utiliza dos pequenos, né? Dos improváveis mesmo. Deus gosta dessa dinâmica. E no fim, é, Deus ele tem as suas dinâmicas de falar conosco, né? Aqueles que são filósofos, teólogos, Deus se revela na filosofia, na teologia, mas para aqueles que são pequenos, para os humildes, o Senhor ele se revela de forma pequena, de forma humilde, né? Com muita bondade. E é bonito a gente se ver
as senhorinhas, talvez lá do interior, sem estudo nenhum, mas com uma confiança inabalável. No filme tem até um padre que fala, né? É incrível, assim, ele lendo o Diário de Santa Faustina, ele fala, cara, a gente estuda vários anos, a gente tem muita formação, aí chega uma irmã sem estudo, pobre, de família humilde, e, cara, olha a riqueza disso aqui. E fala em riqueza, que riqueza esse nosso papo, mano. Sério, de verdade, tô muito feliz. Bem, foi bom. Te agradeço desde já pela sua participação aqui no nosso podcast. E é isso, galera. Estudem. Estudem a vida dos santos. Às vezes, assim como eu, você reza aí o texto da misericórdia Sabe nem de onde veio. na frente do quadro de Jesus misericordioso e não sabe nem de onde veio. E, cara, Santa Faustina, Jesus se revelou, revelou a sua misericórdia a Santa Faustina. E muito lindo isso. Muito obrigado, mano. Que agradeço. De A gente verdade. poderia já finalizar fazendo a ejaculatória, né, que Jesus revela para ela. Então, Jesus, eu confio em vós. Valeu, galera. Até a Valeu. próxima.